O Brasil é soberano sobre a Amazônia. Fiz um discurso na ONU de independência, mostrando que mudou o governo do Brasil. Não tem mais gente para lá discursar, falar abobrinha, ser aplaudido e não resolver porra nenhuma. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a adotar metas de redução das suas emissões de carbono, em 2009. O que acontece? Hoje, embora não se tenha saído formalmente da Convenção do Clima, a fala do presidente, dos seus principais assessores, dos seus filhos e ministros, inclusive ministro do Meio Ambiente, é negando que existe a questão das mudanças climáticas, negando isso sem invenção do marxismo cultural. Então isso é tristíssimo para um país que foi pioneiro chegar a esse ponto. O Brasil tem mais de 70 milhões de hectares em unidades de conservação e isso está sob ameaça de não criar novas, não demarcar novas terras indígenas, de desmontar o Sistema Nacional de Meio Ambiente, de voltar a aumentar o desmatamento da Amazônia e fragilidade para as populações tradicionais de seringueiros e índios e um prejuízo enorme na política de mudança climática que o Brasil tinha, digamos, a honra de ser o primeiro país em desenvolvimento que havia assumido em 2009 o compromisso de redução de CO2. Qualquer lugar, qualquer país desenvolvido, você casa desenvolvimento com meio ambiente. E nós temos a satisfação de, hoje em dia, termos um ministro dessa área que entende do assunto e sabe perfeitamente os seus limites no tocante ao desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente que todos nós queremos. Hoje, 29 de agosto, aqui em São Paulo, em outras cidades do Brasil, em várias cidades do mundo, centenas, quiçá milhares de pessoas e organizações estão se mobilizando para chamar a atenção de toda a sociedade que nós precisamos fazer algo para salvar a vida de pessoas, salvar a vida de outros seres vivos, cuidar do planeta, cuidar da gente e exigir que os negociadores, os políticos que vão estar em Copenhague em dezembro para decidir o futuro da Convenção da ONU, tomem as decisões que reduzam as emissões de gases de efeito estufa, diminuam o aquecimento global e caminhem a sociedade para o desenvolvimento sustentável. Hoje nós estamos lançando a campanha Tic-Tac no Brasil. É o dia de 29 de agosto, onde faltam 100 dias para a reunião do clima em Copenhague. O relógio aqui atrás da gente está exatamente marcando quanto tempo falta para Copenhague. A gente sabe que a gente está hoje numa corrida contra o tempo. Nós armamos uma bomba relógio, a gente tem tempo de desarmar essa bomba ainda, mas temos que nos mexer agora. Que haja um compromisso político que é fundamental para que as coisas funcionem, que as coisas andem, que as coisas mudem, mas a consciência das pessoas é que tem que mudar. A Conferência de Copenhague, da Convenção de Clima e do Protocolo Kyoto, culmina um processo de 17 anos de negociações desde a Rio 92 para fazer com que os países
orientem suas políticas de desenvolvimento econômico para que a sociedade possa ter dignidade e qualidade de vida com menos emissão de gás que promove o aquecimento do planeta. Essa questão do enfrentamento às mudanças climáticas é praticamente uma mudança da forma de viver, de conviver, de consumir, de produzir. Então, é o tal do repense, recuse, reduza, reutilize e recicle. Mas também há muitas opções do que pode ser feito em casa. De diminuir o desperdício de energia, trocar lâmpadas por lâmpadas econômicas, fazer reciclagem de lixo e evitar o desperdício de água, arborizar as ruas onde mora. Desafios grandes, mas que cada pessoa pode participar desde a sua casa. A importância dessa assinatura é um mundo melhor para todo mundo, né? A posição firme aí do Brasil, país cada vez mais importante no mundo. Cabe ao governo tomar essas medidas, mas também cabe a nós, cidadãos brasileiros, cobrar do governo uma postura responsável com as gerações futuras. A conferência sobre mudanças climáticas na Dinamarca traz à tona mais do que nunca uma constatação científica. O planeta está ficando mais quente. No Brasil, alguns cientistas dizem que o calor excessivo é fruto de dois fatores muito claros: a urbanização e o desmatamento. No Brasil, a temperatura teria subido de 2 a 3 graus nos últimos 50 anos, principalmente nas áreas em vermelho neste mapa. O inverno também tem se tornado mais seco, na região central e em parte do sudeste, e a precipitação mais frequente no sul do país. Fenômenos que, segundo este especialista do Instituto Nacional de Meteorologia, estariam ligados a um problema bem brasileiro. Temos uma combinação de vários fatores, mas um impacto direto, imediato, tanto numa escala local, regional, de cidades e metrópoles, como estados e país, seria o desmatamento da Amazônia. Ele sim repercute de forma direta, faz com que haja um desequilíbrio na quantidade de chuvas, períodos mais secos e mais quentes, e também um impacto no aumento das temperaturas. Mais de 100 líderes mundiais já confirmaram presença na reunião da ONU sobre o clima que começa segunda-feira na Dinamarca. A expectativa é que a conferência possa encontrar um acordo para substituir o protocolo de Kyoto, que expira em 2012. Há 17 anos, uma reunião sobre clima não era tão esperada. Desde a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, tantos chefes de Estado não se encontravam para tratar do tema. Dessa vez, estarão presentes, entre outros, os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e da China, Hu Jintao, países que lideram o ranking das emissões de gases que causam o efeito estufa. Na mesa, muito mais do que o futuro do meio ambiente. Reduzir emissões de gases de efeito estufa significa mudar as economias. Significa, como alguns dizem, cortar na carne. Significa mudar opções de padrão de consumo, de produção. Significa mudar a matriz energética de muitos países que hoje são totalmente dependentes de combustíveis fósseis, do petróleo, que emitem muito carbono. Em outras palavras, Copenhague vai confrontar a forma como se ganha dinheiro hoje em dia. E é por isso que a resistência é tão grande. A cúpula de Copenhague deve estabelecer apenas um acordo político e não jurídico, ou seja, sem a obrigatoriedade de cumprir as metas estabelecidas. O que é certo é que se os líderes não saírem do discurso e partirem para a ação, o mundo vai ver consequências que vão muito além do degelo dos polos e da ameaça aos ursos. Para evitar este cenário, especialistas indicam que a temperatura da Terra não pode aumentar mais do que 2 graus neste século. Enquanto isso, os efeitos na vida das pessoas se multiplicam. É a chuva intensa na cidade de São Paulo, parando a cidade. É a chuva intensa no interior do Rio Grande do Sul, destruindo milhares de casas em diversos municípios. É o aumento da seca no Nordeste. É a seca que agora assola os rios amazônicos. Então as pessoas estão entendendo que esse problema não é um problema teórico, que faça parte dos livros dos pesquisadores, mas é um problema que tem a ver com a sua vida, com o seu dia a dia. O Brasil está entre os 5 maiores emissores do mundo e se comprometeu voluntariamente a reduzir em 38,9% da liberação de gases de efeito estufa até 2020. 79% dos brasileiros concordariam em reduzir o crescimento e o emprego para proteger o meio ambiente. Mas não basta falar, a população também tem de agir.
Ao mesmo tempo que ela cobra dos seus governantes uma atitude firme e corajosa na solução do problema, ela tem que dar a sua contribuição também para a solução, consumindo produtos que sejam produzidos de maneira responsável, não consumindo a madeira que vem da destruição da Amazônia, cobrando a solução para a proteção dos nossos mares, que são fundamentais para fazer o quê? O processo de absorção, ou seja, de compensação de toda a emissão dos chamados gases de efeito estufa. Mudança climática, um problema causado por gerações de atividade humana. E agora o mundo tem apenas 14 dias para chegar a um consenso sobre como lidar com essa questão. O mundo está colocando toda a sua esperança em vocês. Pelas próximas 2 semanas, Copenhague será a terra da esperança. No final, temos que ser capazes de dar ao mundo a esperança de um futuro melhor. E o futuro sem um plano em comum não traz muita esperança. Cientistas concordam que um aumento de mais de 2 graus na temperatura global vai desencadear uma desertificação em massa, uma enorme elevação no nível do mar, deslocando milhões e a extinção de milhares de animais. Já se fala sobre um fundo para os países mais afetados pelo aquecimento global, que distribuiria 10 bilhões de dólares para que essas nações pudessem lidar com as prováveis catástrofes. Chegar a um consenso entre 192 países vai mostrar se o mundo em desenvolvimento e o Ocidente conseguem trabalhar juntos. A China já pediu às nações industrializadas que contribuam financeiramente para que o terceiro mundo possa encontrar alternativas para se desenvolver sem poluir tanto. O presidente americano Barack Obama decidiu comparecer ao fechamento da Conferência do Clima em Copenhague e não à abertura, com a esperança de fechar um acordo. Daqui a 2 semanas, o mundo espera ouvir o anúncio de um compromisso muito forte por parte da comunidade internacional a favor da redução das emissões de CO2. Cerca de 1.500 manifestantes tentaram romper o bloqueio policial próximo ao Bella Center, sede da Conferência sobre o Clima em Copenhague, onde os principais líderes mundiais tentam chegar a um acordo para combater o aquecimento global. Policiais usaram cacetetes e spray de pimenta para conter a manifestação. Cerca de 260 ativistas foram presos. Um porta-voz do grupo que organizou a manifestação disse que eles queriam interromper as negociações. Os manifestantes criticaram os 194 países presentes na cúpula por boicotar os esforços de controlar a mudança climática e exigiram uma nova agenda do clima. As ruas no entorno do local das negociações e as estações de metrô próximas foram fechadas. Os organizadores da conferência limitaram o acesso de integrantes de organizações não governamentais ao Bella Center nesta quarta-feira por questões de segurança, o que gerou críticas de várias ONGs. O governo dinamarquês disse que vai buscar um lugar alternativo para os observadores de ONGs que não vão poder entrar no centro de conferência na quinta e na sexta-feira, quando 119 chefes de governo e de Estado vão participar das negociações. Poucos ficaram satisfeitos com o Acordo de Copenhague, mas depois de 2 semanas de negociações, isso foi tudo que os líderes mundiais conseguiram fazer. O presidente americano Barack Obama, que ajudou a elaborar o documento de 3 páginas, junto com líderes da China, África do Sul, Índia e Brasil, classificou o acordo como sem precedentes, mas admitiu que ainda não é o suficiente. Não é o suficiente para combater a ameaça da mudança climática, mas é um primeiro passo importante. Pela primeira vez na história, todas as principais economias se uniram e aceitaram suas responsabilidades para combater a mudança climática. O acordo significa que todos os estados, pelo menos, reconhecem a necessidade de prevenir que a temperatura no planeta aumente mais de 2 graus. Um total de 30 bilhões de dólares em ajuda será doado para países em desenvolvimento nos próximos 3 anos, para ajudar a combater as mudanças climáticas. E os líderes também concordaram em arrecadar 100 bilhões de dólares até 2020. Mas o pacto não tem qualquer valor legal e fracassou em determinar metas para o corte de emissões de gases de efeito estufa. Muitos países em desenvolvimento ficaram indignados por terem sido deixados de fora da última rodada das negociações.
No sistema da ONU, você pode ser representado por um embaixador. Então, temos o embaixador do Sudão, que falou inúmeras vezes, o presidente americano Barack Obama e a chanceler alemã Angela Merkel. Mas eles não têm o mesmo nível de responsabilidade política e capacidade de tomar decisões. É um sistema complicado. É provável que o Acordo de Copenhague sirva apenas de base para futuras negociações. O próximo encontro entre líderes mundiais será em Bonn, na Alemanha, em junho, e depois no México, no final de 2010. O presidente americano Donald Trump disse nesta segunda-feira que não acredita no relatório divulgado na semana passada por seu próprio governo, alertando para grandes perdas econômicas caso as emissões de carbono continuem a alimentar as mudanças climáticas. Eu não acredito. Você vai ter que ter a China e Japão, a Ásia e todos esses outros países. Este relatório se dirige ao nosso país. No momento estamos mais limpos do que já fomos, e isso é muito importante para mim. Mas se estamos limpos e todos os outros lugares da Terra estão sujos, isso não é tão bom. Trump rejeitou o alerta central na avaliação nacional do clima, que indica que haverá perdas de centenas de bilhões de dólares até o final do século devido à mudança climática, se não houver uma mitigação global substancial e sustentada. Os efeitos afetarão o comércio global, os preços de importação e exportação e os negócios dos Estados Unidos com operações no exterior e cadeias de fornecimento. O republicano tem sustentado durante muito tempo que desconfia do consenso de quase todos os renomados cientistas do clima sobre a relação entre a atividade humana e o aumento da temperatura, assim como com outros fenômenos prejudiciais atribuídos à mudança climática. Nos Estados Unidos, sobretudo, foi feito um estudo sobre estações meteorológicas. E viu-se que muitas estações que até os anos 30, 40 ficavam no meio do mato, hoje ficam no asfalto, ficam na beira de um estacionamento. É óbvio que aquela estação vai registrar um aumento extraordinário da temperatura comparado com os anos 40, com os anos 50. E isso entra na média global, né? Bom, só para dar um exemplo de por que é necessária uma discussão aberta, uma discussão não ideológica desse tema. Fala pessoal, estou num lugar aqui nos Estados Unidos que fica tão distante da linha do Equador quanto Buenos Aires. Muitas pessoas sabem, né, que em Buenos Aires não neva assim. E aqui está um inverno daqueles, temperatura abaixo de zero comumente. E eu estou aqui para falar um pouquinho de aquecimento global, porque os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris e a gente vem aqui mostrar um pouquinho, né, que aquecimento global que é esse. É porque existem fortíssimos indícios por trás do Acordo de Paris e outros tratados internacionais sobre meio ambiente que querem fazer o quê? Eles não querem permitir que países já desenvolvidos continuem a poluir, enquanto que teriam o direito de poluir países subdesenvolvidos. Isso daí busca, né, na esfera mundial, uma maior igualdade entre os países. Então, a população norte-americana seria punida por já ter se desenvolvido muito, por ter criado tecnologias, enfim, uma coisa totalmente nova, um conceito totalmente novo e que não faz sentido nenhum. Se os Estados Unidos ou alguns países da Europa conseguiram se desenvolver, isso é por mérito deles. Essa busca pela igualdade mundial não faz qualquer sentido. É a mesma coisa dizer que o Brasil tem que parar toda a sua produção e esperar que a África chegue ao mesmo status que o Brasil. Faz algum sentido para você isso? Pois bem, é por isso que Donald Trump saiu do Acordo de Paris, levou os Estados Unidos a saírem, né? Porque ele não é globalista. E, na verdade, existem muitas teses que confrontam essa do aquecimento global. Agora, no Brasil, a situação é muito agravada, o brasileiro é muito indefeso com essas coisas. Eu observo, há mais de 30 anos, você não vê um projeto de lei chegar no Congresso que não tenha vindo de fora. Vem da ONU, vem da Organização Mundial da Saúde, vem da Organização Mundial do Comércio, vem do George Soros, vem do Rockefeller. Então, é uma total falta de iniciativa. O brasileiro, ele quer ser o rabo do cachorro. Ele pergunta pro cachorro, tá na hora de balançar? Balança. Ele... Que aquecimento global é esse? Não deixe que o discurso, principalmente dos globalistas, matéria em cima de matéria, jogando essa mentira para vocês, que ela reste sedimentada como verdade. Um abraço, fica com Deus. Eu fico impressionado, mas
fico abismado com a ignorância, mesmo de pessoas razoavelmente estudadas, que foram para a faculdade. Fico pensando com as barbaridades que eles falam sobre aquecimento global. É estarrecedor. Uma das barbaridades, pessoal, que o nosso presidente repete, o presidente dos Estados Unidos repete, é o seguinte: puxa vida, como é que tem aquecimento global se tem uma onda de frio no mundo? Se tem momentos em que tem muito frio na Europa? Pessoal, isto é de uma ignorância. É não saber diferenciar o que é clima e o que é tempo. O clima é o que você mede ao longo dos anos, e essa medição dos últimos 100 anos mostrou que tem um aquecimento do planeta. E esse aquecimento causa danos terríveis. Destrói agricultura, provoca secas, ameaça inundar cidades. E o que é o tempo? O tempo é aquilo que acontece num ano. De repente tem um frio. E, aliás, parte do frio se deve, porque como você tem um aquecimento na região ártica, aquela parte lá de cima, você libera frios para baixo. Então, pessoal, é semelhante a você falar o seguinte: olha, como eu estou numa churrascaria com muita carne, muito rodízio de carne, ninguém está passando fome. Isso é um sinal profundo de ignorância. Mas eu concordo que o aquecimento global tem que ser colocado em questão ou não? Podia fazer a pergunta para os chefes europeus, né? O que eles fizeram para o seu meio ambiente? É muito simples. Os caras querem se intrometer aqui. Os caras querem ser... Daqui a pouco eu não defendo a terra plana, defendo a terra quadrada, tá bom ou não? Mas o senhor acredita na A terra não tem cantos. Vou falar amanhã, calma do Bolsonaro, né? Não é plano, é quadrada. Boa. Olha, devemos preservar o meio ambiente. Eu vi teses, tudo quanto é maneira já, sobre aquecimento global. Daqui a pouco alguém vai falar que está nascendo mais meninas no Brasil do que meninos por causa do aquecimento global. Não é porque não é minha praia. Salve as mulheres. Os números, não pode mentir. Neste momento, peço a atenção de todos vocês para convidarmos agora Carlos Nobre. Carlos Nobre é climatologista brasileiro. Ele dedicou sua carreira científica principalmente à Amazônia e à ciência climática nos Institutos Nacionais de Pesquisa da Amazônia e também pesquisas espaciais. Lançou originalmente há quase 30 anos a hipótese de savanização da Amazônia em resposta aos desmatamentos. Atualmente ele é pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, coordenador científico do Instituto de Estudos Climáticos da UFES e também presidente do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Vamos receber com a salva de palmas Carlos Nobre, por favor. Seja muito bem-vindo ao nosso painel inaugural, o impacto da mudança do clima aqui no Brasil. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Nós realmente estamos numa nova época geológica. É difícil até conceber. Nós estamos há 11.700 anos no Holoceno, que permitiu a agricultura, que permitiu os assentamentos urbanos, que permitiu, inclusive, que muitas pessoas não precisassem ser coletores, caçadores, pescadores e, portanto, surge a civilização. Então, o Holoceno tem um papel muito importante na construção da humanidade como nós a conhecemos, mas nós realmente nos tornamos uma força, nos últimos 11.000 anos, uma força biológica. Nós mudamos com a agricultura, a biologia, a vegetação do planeta. Mas agora nós nos tornamos uma força geológica. A nossa ação em uso dos recursos naturais, água, energia, nós tivemos um impacto muito grande no sistema terrestre. E esses usos de recursos e população crescem exponencialmente. E também as perturbações no sistema terrestre, e nós vamos falar bastante das mudanças climáticas. Então, em algum momento, nós temos que buscar o equilíbrio, buscar um planeta sustentável e resiliente. Eu vou falar um pouquinho de ciência
porque eu acho que nós estamos num momento no mundo, nós cientistas, 10 anos atrás, ninguém previu que agora o mundo estaria entrando numa época em que a anticiência estivesse crescendo. Mas é um fato concreto, em várias partes do mundo, inclusive no mundo desenvolvido e também no Brasil. Então é importante destacar a ciência. Mudanças climáticas causadas por aumento do efeito estufa não é nada novo, não é nada novo. Arrhenius, que ganhou o Prêmio Nobel de Química pela tabela periódica, ele já em 1896 produziu esse artigo científico histórico, mas que ficou bastante escondido por muitas décadas, e ele já tinha feito uma previsão, já se sabia o que era o papel desses gases de efeito estufa, e ele fez uma previsão que a temperatura do planeta aumentaria 5 graus se nós dobrássemos o dióxido de carbono, o CO2. Então é nada de novo, e então a partir do descobrimento da física quântica no início do século passado, se entendeu o mecanismo físico, né? Essas moléculas, óxido nitroso, metano, ozônio, vapor d'água, gás carbônico, todas absorvem radiação térmica. É isso, o efeito estufa nada mais é do que esse papel de a radiação térmica emitida pela superfície tenta ir para o espaço e esses gases todos jogam ela de volta. Isso é o efeito estufa. O efeito estufa faz o nosso planeta ser 30 graus mais quente do que seria sem os gases. Se não fossem os gases, seria um planeta congelado. Então, a vida se deve também a esses gases. Então, isso é muito conhecido há muito tempo. Há muito tempo. Mas nós estamos realmente emitindo muito desses gases. Dá para perceber que até a metade do século passado, a principal emissão vinha de usos da terra, mudança da vegetação, substituição de florestas, principalmente florestas, por agricultura. Mas de meados do século passado, com o grande crescimento populacional e com o uso de energia, a maior parte das emissões vem da queima de combustíveis fósseis. Hoje, 70% das emissões globais vem da queima de combustíveis fósseis. Essas são as emissões em bilhões de toneladas. De 1990 para frente já cresceram 62%. Acima, infelizmente, elas continuam a crescer. Tinham estabilizado em 2016, 2017, havia uma enorme expectativa que o grande ponto de inflexão fosse acontecer nos próximos anos, mas 2018 voltou a crescer e 2019 todos os sinais são que continuam a crescer. Então o desafio é ainda maior. Para onde vai todo esse gás carbônico? 91% queima de combustíveis fósseis, 9% origem de desmatamento, e ele vai para 44%, fica na atmosfera, causando efeito estufa. Felizmente, as florestas do planeta absorvem 31% e 25% vai para os oceanos. Então, esse é para onde vai todo esse gás. Uma grande preocupação é que, com o aquecimento global, as florestas diminuem sua capacidade de retirar o gás carbônico, e os oceanos também, e já está diminuindo essa capacidade. Então é muito preocupante que, se nós não caminharmos para um planeta neutro em carbono, o aquecimento global vai se acelerar muito. O planeta está aquecendo e os extremos surgem a todo momento. Bom, nós estamos alterando um sistema terrestre que é muito complexo, não é só o clima. Nós estamos alterando vários aspectos, o ciclo de nitrogênio, a biodiversidade, as florestas, a fertilidade dos solos, mas aqui eu vou me concentrar mais nos efeitos diretos das mudanças climáticas. Eu vou passar rapidamente, não há menor dúvida da temperatura que está subindo, certeza absoluta, 1 grau nos últimos 100 anos, 0,7 graus nos oceanos. Isso tudo causa um grande encolhimento do manto do gelo, que reflete no aumento do nível do mar. Geleiras estão desaparecendo, neve está diminuindo,
Elevação do nível do mar, cerca de 25 centímetros, lentamente, mas inexoravelmente. Rapidíssimo degelo do Oceano Ártico. Isso é uma outra informação importante, que as projeções que a ciência faz, elas sempre têm incertezas intrínsecas, inerentes ao método científico. Ciência não é dogma, não é religião, ciência é a verdade naquele momento, é a melhor explicação dos fatos da natureza naquele momento. 20 anos atrás, nós projetávamos que o gelo no Ártico no verão do hemisfério norte desapareceria na virada do século. Hoje as projeções são 2050, no máximo 2060. Eventos extremos, vamos falar um pouquinho mais, e também uma grande preocupação é a acidificação dos oceanos. Esses gás carbônico que entram nos oceanos, ele torna o oceano mais ácido. Se nós não conseguirmos sucesso no Acordo de Paris, eu sou otimista que nós vamos conseguir, mas se não conseguirmos, o oceano vai ficar tão ácido no final do século que 40% da vida marinha irá desaparecer. A questão das mudanças climáticas, ela atingiu uma dimensão muito maior do que um aspecto econômico, climático, né? Ela se tornou um aspecto ético. Hi, my name is Greta Thunberg. I'm a climate activist, and I just met with Pope Francis, and he was very kind, and he told us that we should continue like we do now, and he supports the school strike, the big school strike that is happening on May 24th, which also happened to be on the anniversary of Laudato Si. And so I urge you to join the climate strike, and we will take it to the streets, and we will continue to fight for our future until the politicians do something. Lembre-se que você assiste as entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net. Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente. Comente, curta e compartilhe. Participe!